Graça e paz, meus irmãos. Ontem o meu celular teve um probleminha e ele já está apresentando alguns problemas há alguns dias. Passa o áudio, não vai. E ontem não quis carregar. Aí eu deixei lá no carro, lá abandonei. Fica aí. E os slides que o pastor passou para mim tá no meu WhatsApp lá no meu celular, mas não sei nem se ele tem carga. E não sei, eu acho que recebi uma orientação de Deus para imprimir. Isso não foi programado, eu simplesmente disse, eu vou imprimir esse negócio, está com letrinha muito pequena, né? Porque a confissão, eu tenho lá em casa a confissão, eu não sei se a nova é assim, mas a minha antiga, a minha tem quase 30 anos, eu acho, a letra dela é muito pequena, e eu não enxergo mais, eu enxergo pouquinho, né? Minha vista já se estragou bastante, aí eu exagerei. A minha letra agora está bem, bem grande, a gente vai prosseguir assim mesmo, né? Vamos orar ao Senhor. Eu também queria que os amados estivessem orando, agradecendo a Deus pela vida dessas irmãs aí e irmãos que tocaram essa EBF durante a semana, trabalhando com criança. A maioria são mães, são professoras, já vem de um trabalho exaustivo durante 6 meses, agora conseguiram uma folguinha, muito pequena, um recessozinho aí, mas assim mesmo essas mulheres têm lutado e vêm aqui, trabalham com toda a alegria, com todo o coração. Os irmãos também, os homens que se envolveram dando suporte. E eu queria agradecer pela vida desses irmãos, que são muito importantes nesse trabalho. Hoje, a gente fala ao coração da criança. A Bíblia diz, ensine a criança no caminho que ela deve andar. Que quando, ainda que ela seja velha, né, ela seja adulta, ela não se desviará dele. Então, esse trabalho com criança, muito importante, porque são os jovens de amanhã. Não é? Se nós não investirmos nele, nós vamos ficar velhinhos, daqui a um tempo está só velhinho dentro da igreja, e a igreja não se renova, né? E a gente precisa, os jovens as crianças vão ficar jovens, que vão ser os próximos adultos, né, e que vão ensinar outras crianças, e assim o trabalho de Deus vai se perpetuando, né, através dos séculos. A igreja de Deus chegou até aqui por causa disso, né? Nasceu há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos, e o evangelho já sofreu muitos percalços nesse mundo, né? Na Idade Média, né, em tantos, no começo mesmo, e aí a igreja tem crescido e tem chegado até nós. Então vamos orar um pouquinho por esses irmãos, por essas irmãs valorosos e valorosas, né, que não poupam suas energias para estar empregando no trabalho do Senhor. Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer pela vida desses irmãos e dessas irmãs. Nós sabemos que todos fazem esse trabalho para o Senhor, não é para eles, não é para si, não é para vanglória, não é para obter glória terrena, mas é para a glória do Senhor, ensinando as crianças a servirem ao Deus dos céus, ao Deus Todo-Poderoso. Te agradecemos por essas guerreiras, em nome de Jesus, e esses guerreiros também, em nome de Jesus. Amém. A nossa lição de hoje é a respeito da providência, da Confissão de Fé de Westminster. E nosso primeiro tópico aqui, ele vai dar um direcionamento sobre aquilo que nós vamos tratar nessa manhã. Pela sua muita sabedoria, muito sábia providência, algumas pessoas têm a confissão aí, não tem? Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, vou ler bem pausado, os irmãos vão entendendo. Deus, o grande Criador
de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, tudo que ele criou, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Além dele ter criado tudo, nós já estudamos a respeito da criação, ele providencia os meios. Ele é o Deus da providência, né? A providência divina. Deus governa. Deus sustenta, dirige tudo o que há, desde as coisas maiores até as menores, e ele faz tudo para o louvor da sua glória. Eu vou ler mais uma vez, e os irmãos vão ficar com isso bem fresco na cabeça. Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência, e o livre e imutável, que não muda, o imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, criou o mundo, não foi? Criou os céus, a terra, né? O cosmos, não é? A nossa Via Láctea e outras galáxias que existem, que eu não sei o nome, só sei o nome da Via Láctea. Deve existir centenas de milhares, ou sei lá, de milhões, não é? Porque o ser humano não consegue medir a grandiosidade da criação de Deus. Criador de todas as coisas, que engloba tudo, ele criou para quê? Para o louvor da glória da sua sabedoria, do seu poder, da sua justiça, da sua bondade e misericórdia. Ele sustenta. Como assim ele sustenta? Nada foge das mãos de Deus, do controle de Deus. Ele sustenta. Ele sustenta o mundo e tudo que nele há. Não é? Tem algumas coisas que a gente não entende. De vez em quando eu assisto alguma coisa sobre sistema solar, alguma coisa, sou curioso, gosto de ver alguma coisa. Tem algumas coisas que a gente não entende. Eu falei aqui um pouco da Terra, que ela está exatamente onde ela deveria estar. E os anos vão passando, e os milênios vão passando, e ela continua exatamente onde ela deveria estar. E ela está em movimento. Rotação e... Todo mundo aqui sabe, né? Isso é fácil, né? Rotação e translação. Ela roda em torno de si mesma, né? No eixo imaginário, não é? E ao redor do Sol. E ela não se afasta do seu curso. Por quê? Existem leis determinadas por Deus que governam isso, que sustentam isso. Não existe outra explicação. Não venha nenhum filósofo tentar me dizer que existe outra coisa que não tem. Não existe. E a gente às vezes fala que pode ter vida em outros planetas, tá? Com essas condições da Terra, eu duvido. Eu não sei, né? Mas Deus sustenta tudo que Ele fez. Ele não é um Deus com D minúsculo, Ele é um Deus com D maiúsculo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele criou e Ele governa. Ele não apenas criou e largou e abandonou e soltou o que Ele criou, mas Ele governa todas as coisas, desde a maior até a menor. Vamos pensar numa coisa pequena, um fio de cabelo, né? A Bíblia diz que nenhum cai da nossa cabeça se não for da vontade de Deus. Ele cuida disso. E uma folha de uma árvore? A Bíblia diz a mesma coisa, né? Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele nos fez. Ele governa tudo. Governa todas as suas criaturas.
todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor, até as nossas ações, Ele governa. Ele sabe o que nós já fizemos, Ele conhece o nosso passado, Ele sabe o que nós estamos fazendo e está governando, Ele conhece o nosso presente, e Ele sabe o que vai acontecer na nossa vida lá na frente, porque Ele conhece o nosso futuro. Ele é onisciente, não é? Ele é onipresente, Ele é onipotente e Ele é onisciente. Ele tem ciência de todas as coisas. Então a providência de Deus, ela nos dá esse entendimento. Eu gostaria que os amados abrissem em Neemias 9:6, livro de Neemias, aí no Velho Testamento, pertinho de Esdras, Crônicas, Esdras, Neemias, capítulo 9, versículo 6. Amém? O amém foi muito fraco, pouca gente encontrou. Os que encontraram, digam amém. Amém. Melhorou. Versículo 6, Neemias 9, 6. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há. Não escapa nada aqui, ó. Tudo que há foi feito por Deus. Os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas a todos com vida. E o exército dos céus te adora. Deus fez todas as coisas, governa, dirige, sustenta todas essas coisas. A doutrina da providência de Deus, ela define, segundo Luiz Berkoff, ela define a relação de Deus com o mundo. Como Deus se relaciona com o mundo. A providência de Deus define como Deus se relaciona com o mundo. Ele se relaciona governando, né? Ele se relaciona com sabedoria, ele se relaciona com poder, ele se relaciona governando todas as coisas, todas as suas criaturas, tudo que ele criou, todas as suas ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Nada escapa ao governo de Deus. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós pensamos, ainda a palavra não nos chegou à boca, e tu, Senhor, a conheces toda. Deus conhece a minha substância ainda informe, eu nem existia, e Deus já me conhecia. Às vezes a gente quer limitar o poder de Deus e acha que Deus é como o nosso pensamento projetou. Não é assim, não. Eu penso muito pequeno. Eu não entendo nem o que Deus fala. Eu não entendo nem a linguagem de Deus. Para Ele se comunicar comigo, Ele precisa ajeitar as coisas. Para eu ver a Deus, Ele precisou encarnar o seu Filho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele se fez gente para que eu pudesse vê-lo. Ele falou numa língua humana para que eu pudesse entendê-lo. Eu sou muito pequeno. Às vezes eu olho assim, tentando comparar na minha pequenez, como se eu fosse uma cadeira e Deus fosse o carpinteiro. Para o carpinteiro, nossa cadeira aqui é de plástico, né?
Tem cadeira ali de madeira, quem faz é o carpinteiro. Para o carpinteiro se comunicar com a cadeira, ele tem que fazer o quê? Ser uma cadeira. Senão não vai se comunicar. Foi assim que Deus fez conosco. Desceu das alturas, Jesus abdicou o seu trono, não foi? De glória, desceu e se fez um de nós, para que a gente pudesse entender. Para a gente poder entender um pouquinho de Deus, a gente precisa entender que nós somos criaturas e que Deus é o Criador. Se a gente não entender essas coisas e nos colocarmos no nosso próprio lugar, a gente não vai entender. A gente já não entende nada, né? A gente vai entender muito menos ainda. Alguns ensinamentos é que Deus, que criou todas as coisas, também as sustenta. Se Ele criou, Ele sustenta. Eu não sei, eu não consigo entender, é muito alto para o meu pequeno cérebro, meu pequeno raciocínio, meu pequeno entendimento. Deus que criou todas as coisas, também as sustenta. Ele inventou. E é como se tudo que Ele criou, eu acho que pode ser, está na palma da sua mão. Ele é tão grande. Quando nós olhamos para tudo que Ele criou, a gente vê uma vastidão imensa, né? Agora pensam num Deus muito maior do que essa vastidão imensa. E essa vastidão imensa que nós idealizamos está na palma das suas mãos. E Ele governa. E Ele sustenta o que Ele criou. Senão a gente não vai entender. Ele exerce total controle sobre elas. Sobre elas o quê? As suas criaturas. Sobre tudo que Ele criou. Ele exerce ou não exerce total controle? Talvez para um filósofo grego vai ser difícil, né? Porque não tendo conhecimento de Deus, as coisas de Deus parecem loucuras. Não é assim? Graças a Deus que nós temos um pouquinho, uma fagulha de conhecimento de Deus. Então, nós vemos nas coisas de Deus sabedoria. Ele exerce total controle sobre as coisas que Ele criou. Se Ele fez, Ele controla. Não é? Eu falei de um carpinteiro. O carpinteiro, ele controla as ferramentas. Se ele não controlar, não vai funcionar nada. Ele controla as ferramentas, ele tem domínio sobre a madeira, não é? Ele faz ela entortar. Ele faz ela, estando torta, endireitar. O habilidoso artesão esculpe de uma forma maravilhosa que a gente não entende. Quando eu olho para uma escultura, eu digo, como é que pode? É uma habilidade muito, muito grande que eu não chego nem perto. Ele tem domínio sobre aquilo que ele está criando. Aí Deus vai falar do oleiro e do barro, né? O oleiro faz um vaso e depois ele desmancha e faz outro. E se ele quiser desmanchar 10 vezes, 100 vezes, ele desmancha e faz de novo. Ele tem domínio sobre o barro. É a arte do oleiro. A Bíblia fala disso. Faz um vaso para honra, outro para desonra. Aquele que trabalha e que tem habilidade, que é especialista naquilo que ele faz, ele domina aquela arte. Estou tentando, não estou dizendo que eu estou certo, eu estou tentando entender. Os irmãos captaram? Eu estou tentando entender. Porque é muito difícil. Deus é muito poderoso. Deus é muito grandioso. Né? Eu tenho uma palavra mais rebuscada, né? Portentoso. Né? Deus é portentoso. Deus sabe tudo. E para a gente tentar entender um pouquinho, a gente precisa se colocar nessa condição de criaturinha
de Deus. Nós somos isso aqui, criaturinhas de Deus. E Ele governa. Graças a Deus que Ele nos ama. Esse controle abrange todas as criaturas e as suas ações. Até as suas ações. O controle de Deus abrange as nossas ações. Bem como os eventos no mundo natural, as coisas que acontecem, o vento, a chuva, o sol, as enchentes, as marés, o mar, tudo mais, os terremotos, os maremotos, tudo foi feito por Deus. Deus criou todas as coisas e Ele governa e sustenta. Nós estamos aqui, se nós estamos aqui é porque Deus permitiu que chegássemos a esse momento, a esse dia 7 de julho de 2024. Deus permitiu. Se não fosse a sua misericórdia, no texto anterior nós falamos disso. Está pegando? Eu nem sei se eu... O que é que os irmãos acham? Está indo? Está dando para entender? Está aí? Eu nem sei usar isso, meu irmão. Tem que aprender. Então, pela sua muito sábia providência, nós lemos, né? Agora os irmãos vão se deleitar no que está escrito ali, né? Está grande, letra grande. Pessoa que tem dificuldade com visão é um problema. Pela sua muito sábia providência, pela sua muita sabedoria, né? Muito sábia providência, segundo a infalível presciência e o livre e imutável, ele é livre, ele é imutável, conselho da sua própria vontade. Deus, o grande Criador, o grande Criador de todas as coisas, né? Para o louvor da sua glória. Está faltando alguns pedacinhos ali, né? Isso. Eu vou lendo aqui, os irmãos vão... Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, para o louvor e glória da sua sabedoria, para o poder e glória do seu poder, para o poder e glória da sua justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa as suas criaturas, nós, as criaturinhas de Deus Pai, né? Todas as ações, tudo que fazemos, e todas as coisas, desde a maior até a menor. Os irmãos sabem que existe duas, vamos um pouquinho para frente, eu vou como aqui, Júnior? Aqui no meio? Aqui, né? Aqui? Nós lemos Neemias. Estou ficando craque. Aí vem os ensinamentos. Não, volta, né? Deus criou todas as coisas, também a sustenta a existência. Nós já vimos isso aí. Ele exerce todo o controle sobre elas, de novo, né? Ele exerce total controle sobre elas. Total. Sobre o quê? Sobre a sua criação. Ele exerce total controle. Número 3. Esse controle abrange todas as criaturas e as suas ações, o que fazemos, bem como os eventos no mundo natural. Número 4. Esse controle absoluto resulta na execução do plano divinamente estabelecido. Irmãos, Deus tem um plano. Quem não conhece a Deus, não sabe que Deus tem um plano. Mas nós que conhecemos a Deus, sabemos que Ele tem um plano. E que o seu plano é perfeito. E é infalível, não falha. Porque o Deus Todo-Poderoso não criou um mundo com falhas. Não falha, não. Tudo que vai acontecer, Ele sabe que vai acontecer. Tudo que Ele criou para a sua própria glória. Esse controle absoluto resulta na execução do plano
divinamente estabelecido. Outra coisa, meus irmãos, Deus é o Senhor do tempo. Às vezes a gente não entende isso. Por que que Deus conhece a sua vida no passado, no presente e no futuro? Porque Ele é o Senhor do tempo. O nosso tempo é chamado, na literatura, de cronos. Cronos vem de cronômetro. Cronômetro vem de tempo humano. Esse tempo foi inventado por nós, pelos homens. Esse tempo, ele tem começo, meio e fim. Ele se acaba. Todo dia ele se renova, né? 24 horas, né? Todo dia ele se renova. E o tempo de Deus, qual é? Kairos, da língua grega, que quer dizer, traduzindo para o português, tempo eterno. O tempo de Deus não se acaba em 24 horas. O tempo de Deus, ele é uma linha contínua, sem começo e sem fim. E Deus está com isso na palma da sua mão. Para nós não tem fim. Para Ele, Ele sabe. Deve ter fim, né? Começo, meio e fim. Para Ele. Mas para nós não tem, porque nós somos limitados, um grãozinho menor do que um grão de areia na palma da mão de Deus. Nós olhamos para o tempo e não vemos a vastidão. Por isso que o nosso tempo tem 24 horas. Ele termina com 24 e recomeça de novo. O nosso tempo é limitado, é terreno, é cronos, de cronômetro. O tempo de Deus é eterno, não tem fim. E Ele sabe o seu passado, o seu presente e o seu futuro. E todo o plano dele já está pronto. É errado achar que Deus não acabou o plano dele. Que o plano dele está inacabado. Que ele vai completar. Não, não vai não. Já está feito. Deus fez tudo. Está tudo pronto. Ele sabe, por isso que ele sabe, conhece a minha substância ainda informe. Ele sabe que eu vou estar no tempo tal, no dia tal, na igreja tal, no ano tal. Ele tem tudo planejado, está tudo pronto. Nós estamos entre o já e o ainda não. Né? Teologia sistemática, ela trata sobre o já e o ainda não. Já são as coisas de agora e ainda não são as coisas que ainda não aconteceram. Mas que Deus já sabe tudo, já está tudo pronto. Mas nós não chegamos lá ainda. Não é? Eu estou dentro desse tempo. Regido por um tempo de 24 horas, dentro do já e o ainda não de Deus. Aí Deus disse, olha, no dia 7, Cláudio Honor, tu vai lá, está lá na IPBU. Eu disse, IPBU? Vou criar uma congregação ainda, lá no tempo tal, e você vai estar lá nesse dia. Deus já está com tudo pronto. Ele tem um plano. O plano dele é E os nossos planos? Coitado de nós, né? O coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios, nossos planos são falíveis. Não são? A gente planeja 1001 coisa, né, Pedro? Planeja e planeja. Algumas até que mais ou menos chega perto. Mas a maioria fica só no plano mesmo. Número 4, né? Esse controle absoluto resulta na execução do plano divinamente estabelecido. Vamos andar. Nós estamos terminando, né? O tempo, mas o estudo aqui tem muita coisa ainda. Tudo isso tem por finalidade a manifestação da glória de Deus. Qual é a finalidade de tudo que Deus fez? Qual é a finalidade do seu plano, da execução do seu plano? Qual é a finalidade de tudo isso? Está lá. É o quê? Não. Saímos? Vamos voltar, né? 5. Tudo tem por finalidade
A manifestação da glória de Deus. Tudo que Deus fez, Ele fez para quê? Fez para a glória dEle. Criou o homem para? Criou o mundo e tudo quanto nele há para? Tudo para a glória dEle. E eu tenho que saber por que Ele fez isso? Eu tenho só que adorá-lo. Eu sou a criatura. Eu sou a cadeira. Vai reclamar a cadeira com o carpinteiro que a fez, porque ele a fez grande ou pequena? Pode? Pode a mesa reclamar com o carpinteiro, porque ele a fez quadrada e não redonda? Pode? Pode? Não. Do mesmo jeito eu não posso reclamar com Deus, porque Ele me fez baixinho, rouco. Teve algumas vezes que eu fiquei, Senhor, será que mesmo? Ministério, nem voz eu tenho, né? O Neno canta ali, eu falo, que voz bonita do Neno, queria ter uma voz assim. A minha voz aqui não serve nem para cantar, mas Deus, aprove a Deus me escolher para o ministério dele, e depois me deixou de molho um tempo, e aprove a Deus. Eu não sei por quê. Eu posso reclamar com Deus, irmãos? Eu sou a criatura. Eu sou a criatura. Você é a criatura. Não dá para a gente filosofar com Deus, reclamar com Deus. Não dá. Vamos para frente? A gente vai terminar rapidinho. Tem dois erros aqui que o pastor colocou. Eu já recebi tudo prontinho. Ó. Pastor Otávio teve misericórdia de mim, disse assim, pastor, vou botar tudo legalzinho. Eu disse assim, para melhorar, eu vou imprimir. Observações sobre 2 erros. A formulação dessa seção da confissão exclui 2 erros. Quando os teólogos se reuniram lá na abadia de Westminster, na Inglaterra, para formular essa confissão de fé, eles excluíram 2 erros. E nós vamos trazê-los para o conhecimento dos amados, porque esses erros chegaram até nos nossos dias. Eles surgiram, eu acho que antes de Cristo, e eles chegaram até os nossos dias. O primeiro desses erros é o ensino de que as coisas acontecem por acaso. Sabe quem inventou isso? Que as coisas acontecem por acaso? Os epicureus. Os filósofos da escola dos epicureus. Eles entenderam e disseminavam que o acaso é que governava tudo. E aí, isso foi combatido, debatido, mas esses erros chegaram até nós, até os dias de hoje. Tem muita gente aí que não conhece a Deus, que acha que quem governa o mundo é o acaso. Ou não? Eu já vi gente dizendo, olha, eu agradeço ao universo. Agradece ao universo. O universo é uma pessoa. O universo é um poder. O universo é uma criatura, pelo que eu sei. Ou melhor, é uma criação. Uma das criações de Deus, né? É a criação de Deus, o universo. Deus criou o universo. Então, como o universo pode me abençoar? Como é que eu posso render graças, render glória e louvor ao universo? Não posso. Eu tenho que render glórias e louvor ao Criador do universo. Não é verdade? Então, os epicureus defendiam que o mundo é governado pelo acaso. Está lá. Primeiro deles, ensino de que as coisas acontecem por acaso. Segundo Luiz Berkoff, foi dessa escola de epicureus que surgiu esse pensamento. Né? E o segundo erro, é o ensino de que as coisas acontecem por uma necessidade mecânica ou destino. Essa já é a escolástica dos estoicos. Os epicureus defendiam que o mundo
é governado pelo acaso, e os estoicos diziam que é pelo destino. São dois erros. Por isso, a formulação dessa seção da confissão exclui esses dois erros. Né? São erros mesmo. Grotescos, grosseiros, que perduram e atravessam os séculos. Mas quem governa verdadeiramente tudo o que fez é Deus, o nosso Deus. Muito embora não podemos vê-lo, não podemos tocá-lo, mas nós, pela ação do Espírito Santo, hoje aqui, nós entendemos que Deus é esse Deus poderoso que criou os céus e a terra, o mar e tudo quanto nele há, e governa todas as criaturas, desde as menores até as maiores. Ele governa o macrocosmos, as coisas macro, grandes, e o microcosmos, as coisas pequenas. Há uns anos atrás, nós fomos acometidos por uma doença chamada Covid-19, que botou o mundo de joelhos. E esse tal de Covid-19, alguém viu ele? Alguém viu? Mas a maioria do povo pegou, né? Eu peguei. Peguei Covid, minha família todinha, né? Ficamos lá confinados durante um tempo. Faz parte do microcosmos. A gente não vê com o olho nu, né? Não vê a olho nu, mas ele está lá. Umas dezenas de coronavírus, né? Dezenas. Dizem que é mais de 30, né? Sei lá, pode ter até mais. E tantas outras coisas que nós não vemos, mas que Deus fez. Tudo que existe, existe porque Deus fez. O que não existe é o que Deus não fez. Mas tudo que existe foi feito por Deus. Vamos avançar? Visão bíblica. Se como ribeiros de água, assim é o coração do rei, como ribeiros de água, está lá em Provérbios 21, 1, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e este, segundo o seu querer, o inclina. Então, não pode haver algo como acaso. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Amém? Então, meus amados, lembram da passagem do faraó? Deus brincou com o coração do faraó, não foi? Para estabelecer a sua vontade. Não foi só para mostrar, não. Estava sendo executado ali o plano de Deus. Faraó, ele amolecia o coração de Faraó, ele dizia, pode ir. Daqui a pouco, endurecia o coração de Faraó, não vai mais ninguém. O texto diz, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. É Deus que governa. Até os reis da terra, Deus governa. Os do passado, Deus governa. Os do presente, Deus governa. E os do futuro, governará também. E este, segundo o seu querer, o inclina. Então não pode haver algo como acaso. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Não podemos, é claro, explicar como Deus exerce seu controle absoluto sobre agentes verdadeiramente livres. Só sabemos que Ele exerce. Mas como Deus controla tudo? Estamos terminando, irmãos. Não vai demorar, não. Antes de tudo, é preciso dizer que os caminhos divinos nos são misteriosos e muito além do nosso alcance. Contudo, encontraremos grande auxílio se mantivermos firme em mente estes ensinos das Escrituras. Para a gente entender e para o nosso conforto, nós precisamos acreditar nas Escrituras.
É preciso dizer que os caminhos divinos nos são misteriosos e muito além do nosso alcance, do nosso pensamento. Contudo, encontraremos grande auxílio se mantivermos firmemente em mente estes ensinos das Escrituras. São as Escrituras que vão nos dar convicção das coisas que Deus fez, que Deus faz, que Deus é. Deus fez tudo. Como então pode causar estranheza que Ele seja capaz de exercer absoluto controle sobre tudo que Ele criou? Para nós não causa, né? Mas para o mundo que não conhece a Deus, causa. Porquanto não conhecem o Deus verdadeiro. E Deus se deu a conhecer para nós através de quem? Seu Filho, Jesus Cristo, unigênito do Pai. Aí vem a pergunta: mas como Deus controla tudo? Deus tem presciência perfeita. Atos 15, 18, 1 Pedro 1, 2. Não é difícil entender que isso contribui imensamente para o controle efetivo de todas as coisas. Nós vamos ler esses versículos, irmãos. Atos 15, 18. Já vão deixando aí engatilhado 1 Pedro 1, 2. A minha Bíblia é nova e tem muitas folhas coladas. Eu ainda não consegui dominar ela, não. Atos 15, 18. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Vamos para 1 Pedro 1, 2. Hebreus, Tiago, 1 Pedro 1, 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação, é isso, né? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. É por isso que nós só conhecemos a Deus um pouquinho, porque nós temos o Espírito dele. É o Espírito de Deus que traz luz para o nosso entendimento. Quando você lê um texto bíblico, irmão e irmã, e quiser entender, compreender, ore pedindo ao Espírito Santo de Deus iluminação. Espírito de Deus, traga luz para o meu entendimento. Como se acendesse uma lâmpada lá dentro da minha cabeça, uma vela, alguma coisa, e aquilo que estava obscuro ficou claro. Nós só entendemos as coisas de Deus, um pouquinho que nós entendemos por causa do Espírito de Deus. Deus é onipotente. Nós vimos agora que ele, a sua presciência, né, que ele sabe todas as coisas antes delas acontecerem. Deus é onipotente, ele é capaz de fazer o que quiser, em qualquer lugar e a qualquer hora. Ele é livre para injetar poder sobrenatural no mundo, alterando drasticamente as condições existentes. É assim que ele faz os milagres. Tem explicação os milagres? Tem explicação? É um ponto fora da curva, é uma coisa, um evento que aconteceu sem ninguém esperar. De repente Deus fez um milagre. Não depende do tempo, não depende do espaço, não depende de nada. O milagre de Deus acontece onde Ele quer. Acontece aqui ou em qualquer lugar, onde Ele quiser.
não depende do homem, o homem não controla. Ah, vai ter milagre hoje aqui na IPBU. Não controla. Você não pode controlar Deus. Deus é que nos controla. Deus é livre. Deus é livre. Ele não é impedido de fazer toda a sua vontade santa. Livre para fazer o que Ele quiser, onde Ele quiser, na hora que Ele quiser. Vamos para a análise. Essas considerações não nos fazem conhecer como Deus controla todas as coisas, mas evidencia o fato de que Ele é capaz de fazê-lo. Além do mais, a Escritura infalível afirma que Deus, de fato, exerce esse controle absoluto de todas as coisas. Deus controla tudo. Nada foge ao seu controle. Nada no mundo escapa ao olhar de Deus. Se subo aos céus, lá está. Se vou ao mais profundo do abismo, lá estás também. Deus é um ser que preenche tudo. Ele é tão grande que ele preenche tudo. Não existe um lugar onde a presença de Deus não esteja. E nós podemos entender botando a cabeça fora do vidro ali e olhando para fora. Você já consegue ver a criação de Deus. Você vai ver o sol, a chuva. Você vai ver. O ar que você respira. As condições para você viver na terra. Aqui no ar-condicionado, ou frio ou aquecido. Tudo é porque Deus fez essas coisas. Deus fez o ar, Deus fez o frio, o gelo, a neve, o sol, a chuva. Essas considerações não nos fazem conhecer como Deus controla todas as coisas, mas evidenciam o fato de que Ele é capaz de fazê-lo. Além do mais, a Escritura infalível afirma que Deus, de fato, exerce esse controle absoluto de todas as coisas. Segundo a sua vontade, Ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Aí está em Daniel 4:35. Vamos andando, nosso tempo já esgotou. Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez. Nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Salmos 135:6. Nós vamos ler esse salmo bem aqui, irmãos. Eu controlava bem a outra Bíblia, mas essa aqui, as folhas estão me atrapalhando um pouco. Salmo 135, verso 6. Cheguei. Pronto. Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez. Nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Tudo que foi da vontade dEle, Ele fez. E fez para o louvor da sua própria glória. Ele fez. Como Ele fez? Não sei. Não consigo captar essa mensagem, não consigo. É alta demais para mim. Somos incapazes de concordar, ou melhor, de sondar isso. No entanto, Deus opera todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Concluindo, agora sim. Agora os irmãos fiquem alegres. Conclusão. Amém? Conclusão. Amém, irmãos. Nós já nos ultrapassamos um pouquinho, mas teve o momento das crianças. Nós temos que convir que foi importante, foi muito abençoador. Em resumo, agora sim, porque Deus controla o universo, uma suposta inteligência do acaso, ou uma suposta interferência, obrigado, presbítero, interferência do acaso é descartada. E porque é Deus quem controla o universo,
uma suposta intervenção do destino também é descartado. Nada é por acaso. Nada. Tudo que existe, existe porque Deus criou. Tudo que existe, existe porque Ele quis criar. E se Ele criou, Ele governa. Se Ele governa, Ele sustenta. Ele tem o controle de tudo. Não pense que Deus não está vendo tudo que Ele está. Não pense que Deus não controla a sua criação, que Ele controla. E Ele governa. De um jeito maravilhoso que eu não entendo. Mas Ele governa. Amém? Glória a Deus. Amém. Terminou, irmãos. Amém.